E se eu te dissesse que talvez você esteja perdendo uma das melhores oportunidades da sua carreira, tão somente porque você não vai ganhar nenhum dinheiro com ela? É justamente isso. Advogar de graça pode parecer até uma loucura para algumas pessoas, mas pode ser a oportunidade que vai mudar o seu jogo na advocacia. Se você, assim como tantos outros advogados, quer crescer mais rápido, aprender de forma mais veloz e ser visto como uma referência na sua área, assista esse vídeo até o fim. Este é mais um episódio do Movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui conversando com você para a gente ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não te inscreveu aqui no meu canal, te inscreve aqui embaixo. E se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber uma notificação assim que eu postar cada vídeo. Advogar de graça já foi o caminho trilhado por muitos profissionais que hoje são vistos como referência de mercado. Sim, é exatamente isso. Muitos profissionais que hoje ganham milhares de reais advogando, lá no início das suas carreiras, iniciaram advogando de graça. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer aqui uma diferenciação entre duas modalidades de advocacia de graça e que você pode se utilizar para ter os benefícios que ela pode te proporcionar. Vamos lá então. Primeiro, advocacia dativa. O que é advocacia dativa? A advocacia dativa, ela funciona quando em juízos, em comarcas, muitas vezes a defensoria pública ou é inexistente ou não pode atender algum caso. E você então é nomeado por um juiz para representar uma pessoa. Perceba, essa pessoa não paga honorários para você. Quem paga é o Estado, que tem uma tabela lá, em que esses honorários inclusive são bem baixos, mas enfim, em que o Estado te paga esses honorários e você recebe pela essa prestação como se fosse um defensor público. Ainda existe a advocacia pro bono, essa sim, totalmente de graça, onde você advoga para alguém justamente para ajudar essa pessoa, justamente para prestar um serviço gratuito. Existem algumas limitações lá no nosso Estatuto da OAB, mais especificamente numa resolução, mas que basicamente essas limitações são: você não pode utilizar a advocacia pro bono como captação de clientela, você não pode criar uma obrigação dessa pessoa a te contratar posteriormente por causa dessa prestação pro bono, e ainda você não pode fazer isso todos os dias, ou seja, regularmente, todo dia você pega um processo pro bono. Mas, salvo isso, que me parece que são orientações óbvias, não existe nenhum tipo de problema em você prestar uma advocacia pro bono para outras pessoas, principalmente pessoas hipossuficientes. A grande questão aqui, que eu gostaria de falar com você rapidamente, é quais são os benefícios, que benefícios uma advocacia de graça, seja pro bono, seja dativa, pode trazer à tua carreira. Então vamos lá. A primeira delas, e talvez uma das mais importantes, é o constante aprendizado em novos processos. No início da nossa carreira, a gente sabe que você não tem tantos processos assim, e você pegar processos pro bonos ou dativos vai fazer com que você encare mais situações, faça mais defesas e aumente o seu repertório como advogado, percebe? Segundo, benefício número 2, você vai ter a oportunidade de mostrar trabalho e resultados. Perceba só, quando você trabalha em um processo, independentemente dele ser pago ou não, você sempre tem a oportunidade de mostrar trabalho, mostrar seu empenho e, em caso de resultados positivos, você ter esses resultados ao seu favor. Percebe? Então, o que acontece muito, e eu falo isso por experiência própria, porque eu utilizei isso no início da minha carreira, eu fiz muitos, mas muitos júris dativos ou mesmo pro bono em que eu atuava em plenário do júri e as pessoas viam eu atuando, percebe? As pessoas viam eu atuando e dessa atuação elas chegavam à conclusão: nossa, o Gustavo é um bom advogado.
ele é alguém que eu quero contratar. E isso aconteceu. Alguns dos meus clientes de hoje em dia viram atuações minhas em juros dativos e daquela atuação em que eu não ganhei absolutamente nada, vieram clientes muito bons em que hoje me pagam ótimos honorários. Então percebe? Você faz algo de graça e ganha depois algo que você talvez nem espere. Benefício número 3, networking. Percebe que cada vez que você está trabalhando em um processo, você tem a oportunidade de conversar com juízes, promotores, outros colegas. Mas não só isso, além do networking profissional, você também vai fazer um networking pessoal, seja com esse cliente que você vai atender, seja com as indicações que esse cliente pro bono ou dativo pode fazer para você. Talvez um processo de graça, em que você não ganhe nada, seja o pontapé inicial para você ter uma gigante carteira de clientes. Mas, muitas vezes, você precisa primeiro trabalhar, mostrar resultado, para depois ter os clientes que você deseja. Ainda, benefício número 4, marketing. Percebam, pessoal, você trabalhando em processos, você tendo atuações, seja em tribunal do júri, foi meu caso no início da minha carreira, seja em outras áreas, você tem a possibilidade de, quando saírem decisões favoráveis, utilizar isso dentro do seu marketing. Não só resultados, que existem até violações da OAB sobre publicações, mas você demonstrar que está trabalhando. Você percebe que no início da sua carreira, quando você tem muito tempo, talvez você não tenha trabalho suficiente para mostrar para as outras pessoas, então a advocacia de graça, dativa ou pro bono, te possibilita isso. Possibilita que você faça seu marketing pessoal e profissional nas redes sociais ou em outros lugares, porque você vai estar trabalhando. Mas finalmente, benefício número 5, esse talvez seja o benefício mais importante de todos, e eu vou pedir muita atenção sua aqui. Vamos lá, presta atenção. Fazer o bem ao próximo. A gente fala muito sobre advocacia, sobre ter clientes, sobre ganhar dinheiro, mas existe um valor muito maior do que qualquer outro, que é fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Eu vou falar para vocês que eu tenho meu propósito muito bem estabelecido hoje na minha vida, que é fazer a diferença positiva na vida das pessoas que confiam em mim para representá-las. Percebe? Muitas vezes não vai ser pelo marketing, não vai ser pelo networking, não vai ser para aparecer, não vai ser para aprender. Vai ser tão somente para fazer o bem ao próximo, para poder dar àquela pessoa que não tem condições financeiras a oportunidade dela ser defendida da melhor forma possível. Então, você vai fazer a melhor das coisas possíveis, que é fazer o bem ao outro sem esperar absolutamente nada em troca. Então, quando a gente fala aqui sobre advocacia de graça, quando aparecer algum caso para você hoje, amanhã, em que esse cliente não pode pagar, eu não estou falando para você aceitar todos os clientes agora de graça, mas alguns casos que você examine que faz sentido para você, dentro de uma estratégia, de uma intenção, aceite essa representação de graça e faça o seu melhor. Porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, nunca vai ser sobre o quanto você recebeu no processo, e sim quem é você no processo. O que acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostou dessa ideia sobre advocacia de graça, comenta aqui embaixo se você já fez algum processo pro bono dativo. Ainda compartilha com algum colega teu que precisa saber disso. E se você quer um resumo sobre esse episódio, com o detalhamento sobre cada tópico que eu trouxe aqui, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, e me manda no DM Advocacia de Graça, que eu vou te enviar um resumo completo sobre tudo que eu falei aqui. Ainda, se você quiser falar comigo sobre advocacia de graça ou qualquer um dos outros temas que eu já tratei aqui, nos chama aqui no WhatsApp do meu escritório, que a minha equipe vai ter a satisfação de marcar uma reunião comigo. Finalmente, tão importante quanto ter processos é saber gerenciar clientes. E é justamente isso que eu falei nesse vídeo aqui,
sobre os principais erros que os advogados cometem no trato com seus clientes. Pare de perder clientes. Até mais.